O Palmeiras arrepiou o Porto, só não foi eficiente para poder ganhar de 2-0 e alavancar os primeiros 3 pontos nessa fase de grupos do Supercampeonato Mundial. Mas é fato, é um time muito superior ao do Porto. E eu tenho dito aqui que esse Mundial vai colocar os pingos nos is. Ou seja, você vai entender por que o PSG é tão bom e como é que você, quando é o Palmeiras, caso enfrente o PSG, tenha que jogar. Algo que o Abel Ferreira saberá fazer como poucos no mundo. Você vai entender também que Chelsea, Tottenham, Manchester United, eles são todos piores do que o Palmeiras e do que o Flamengo. E você vai entender isso ao longo desta competição. Vai entender mais. O Campeonato Português, que o Abel Ferreira até então decantava em prosa e verso, não é um campeonato de 3, é um campeonato de 3 medianos e 17 fraquíssimos. Essa é a realidade de Portugal hoje em relação ao futebol do Campeonato Brasileiro. 3 medianos, Benfica, Porto e Sporting, e 17 fraquíssimos. Basta você pegar a relação de nomes que atuam nesse campeonato português e os salários pagos para todos aqueles que atuam nessas 3 melhores equipes do futebol de Portugal e compare com os salários do Abel, compare com os salários do Dudu, que joga hoje no Atlético Mineiro, compare com o salário do Memphis Depay e você vai ver uma discrepância gigantesca. Por quê? Porque essa é a realidade do futebol de Portugal em relação ao futebol brasileiro. Um futebol que até então parecia ser decantado em prosa e verso, mas que faz parte de uma realidade inferior à do futebol brasileiro. E aí, meu caro Nicola, depois desta realidade sendo confirmada, pelo menos por parte do Benfica e do Porto, a gente começa a entender que a Europa não é tão boa assim. Não, discordo para começar, só para variar, né? A gente está falando de Portugal, um país que está bem distante das principais ligas do futebol europeu. Há quem garanta, inclusive, que o futebol português está abaixo do brasileiro e eu concordo. Você chegou a dizer algo parecido, né? Antes do jogo, eu até fiz a comparação das condições financeiras. Quem é mais rico, o Palmeiras ou o Porto? E é legal trazer esses números para vocês. O Porto arrecadou 400 milhões de reais a mais do que o Palmeiras, somando todas as receitas. Se a gente excluir vendas de atletas, a diferença é de 370 milhões de reais. Mas isso tem muito a ver com a moeda do euro, que vale muito mais do que o real, e também com o fato de o Porto ter disputado Champions com capacidade de faturamento muito maior do que Libertadores da América. Folhas salariais bem parecidas, algo na casa dos 25 milhões de reais para os dois times. Mas dentro de campo, o Palmeiras é melhor. E isso ficou claro para mim, especialmente quando o Abel pôde fazer mexidas no segundo tempo. Porto fisicamente caindo e quem saía do banco não resolvia os problemas. No caso do Palmeiras, com as entradas do Alan, do Rafael Veiga e do Paulinho, o Palmeiras melhorou, amassou o adversário, mas precisava ter transformado toda essa superioridade em gol. Porque você está decantando aqui, os brasileiros, o Palmeiras amassou, mas empatou, não levou vantagem. Então, que sirva de lição até para as próximas partidas. O Palmeiras foi muito superior, mas não transformou essa superioridade em gol. Agora, Ana, tem uma coisa que é fato, tá certo, não transformou essa superioridade em gol, mas foi superior e o Palmeiras nunca correu o risco de perder a partida. Sim, isso sem dúvida. Foi uma bela apresentação do Palmeiras na sua estreia. Eu, particularmente, gostei muito. Acho que foi uma belíssima resposta para a imprensa portuguesa, que fez muita piada, muito meme, né, brincando do duelo dos portugueses com os brasileiros. Eu acho que esse é um ponto importante. E foi uma pena, eu acho que a palavra é essa, é uma pena a bola não ter entrado. Então, acho que esse é um ponto de atenção que o Abel vai ter que ter agora para os próximos jogos, porque criou bastante. E diga-se de passagem que o goleiro Cláudio Ramos, reserva do Diego Costa, menino, como defendeu. Como fez milagre. Começou ontem. Com uma lambança, logo nos primeiros 2 minutos, uma saída de bola que eu falei, meu Deus, esse cara é o presente dos sonhos. Mas se redimiu, porque melhor jogador em campo. O que ele defendeu, e eu estou com o Nicola. Primeiro, eu quero dar um destaque para o Felipe Anderson, acho que jogou muito ali na lateral esquerda, até porque era onde o Porto estava atacando e ele estava se sobressaindo. Esse jogador também, o ponteiro do Porto, o Mora, joga bem, né? Esse menino joga demais. E joga fora da curva, então ele deu muito trabalho para o Felipe Anderson,
que, na minha ótica, deu conta do recado. E depois, com as substituições, com a entrada do Veiga, que se melhorou a qualidade, do Alan, do Paulinho, o Palmeiras massacrou, como foi muito bem dito pelo Nicola, agora faltou o gol. Diferente do jogo de hoje, né? A gente está vendo a escola portuguesa com a escola sul-americana. Aí você vê o Boca Juniors jogar com o Benfica. O Benfica começou o jogo sufocando. O Boca precisou somente de 2 bolas para colocar a bola na rede. Eu acho que é isso que está faltando para o Palmeiras, ser mais efetivo, eficaz no seu ataque. Não, a palavra eficiência é a palavra de ordem, mas é fato. Quando você sabe o teu tamanho, o time do Benfica é muito melhor mas infinitamente melhor do que o time do Boca. Então, você tem um treinador que sabe dessa discrepância. Até porque essa é uma discrepância grande de salário. Os salários do Benfica, o orçamento do Benfica são muito maiores do que os salários e o orçamento da equipe do Boca, que por acaso está fora da Copa Libertadores da América. Caiu no primeiro mata-mata. Caiu pro Alianza Lima, que não fez nada no grupo do São Paulo. Não, e também não foi bem no Campeonato Argentino. Na pré. Então, é fato, é um time medianinho, para dizer assim, na melhor das hipóteses, e aí sabe exatamente o que tem que fazer. Vai ter que jogar sofrendo, vai ter que jogar por uma bola, vai ter que jogar por 2 bolas. E é por aí que a banda toca.